Bom dia, dona Rosinha. Bom dia, dona Rosimena. Bom dia. Então, você já sabe que eu sou Oliveira, que eu trabalho com correção comportamental de cães, né? E vocês foram indicados pela doutora Márcia, não me engano? Doutor João Neto. O doutor João Neto, né? Da irritadora, né? E a doutora Márcia... A doutora Márcia é a cardiologista do BASF. Ela cuida do BASF para indicar o partido. Exatamente. Então, o que está acontecendo? Eu apresento o BASF e se pudesse contar realmente o que está acontecendo, as questões, eu não gosto de falar muito de problema, mas as questões do nosso amiguinho aqui. Qual a idade do Bart, aliás? O Bart, ele é um poodle macho, tem 11 anos e meio de idade, e ele é cardiopata, né? Ele tem um crescimento do coração, toma remédio todo dia, e aí, por conta disso, o estresse dele também já tem que ser reduzido o máximo possível para não piorar essa cardiopatia. Tem um risco de ter de vida do animal? Se sair de controle, sim. A gente faz esse controle há bastante tempo. Ele é cardiopata desde os 6 anos de idade e sempre tomando remédio, fazendo exame. De 6 em 6 meses ele faz o exame, faz as revisões cardiológicas e está sob controle. Na última revisão ele chegou mesmo até uma melhora do quadro. Mas se a gente deixar isso fugir do controle, ele corre risco sim. Ótimo. De qualquer maneira, como qualquer cachorro tem que melhorar a condição de vida dele e pela necessidade, né, de não piorar o quadro cardiovascular dele, aí que precisa ainda mais melhorar, evitar os estresses. Então, o que está acontecendo em prática por enquanto? Na prática, ele não deixa a gente dormir. Durante a vida dele, ele teve alguns episódios de estresse noturno. Ele, de repente, ele começava a latir, a gente deixa ele numa área restrita da casa e ele, em algum dia, ele não suportava isso. E começava a latir, a gente descia e ficava com ele. Dormia no sofá. E a gente dormia no sofá com ele. Mas isso eram eventos isolados, não eram dias repetidos. Mas há um mês, mais ou menos, ele começou a apresentar isso desde o dia do Natal, né, do dia 24. Ele começou a não aceitar dormir só dia nenhum. E ele latia muito e ficava azunhando a grade que a gente coloca para ele não ter acesso ao restante da casa. E afora isso, a gente também, ele passou a não suportar ficar só em nenhuma hora do dia. Então, se a gente sai, quando a gente retorna, ele está extremamente estressado e ofegante e destruiu alguma coisa. Ele sempre destrói alguma coisa, papel, alguma coisa dessa natureza. E a gente fica com medo, até mesmo pela cardiopatia dele, de a gente deixando ele só, ele chegar a infartar, ele ter um problema, um agravamento desse problema cardiológico dele. Ou seja, à noite vocês têm que dormir no sofá para não ficar sozinhos. Exatamente. E de dia não pode mais sair de casa. Ninguém pode sair. Se sair uma pessoa, tem sempre que ficar alguém com ele. Não pode mais sair junto. Não pode. Realmente é complicado, né? Muito. E você disse que é mais, na realidade, de vez em quando, durante a vida dele ocorrer, raramente, né? Mais de noite, não é isso? De noite. E que desde o Natal, dia 25 de dezembro, aí se tornou bem pior e agora não quer mais ficar sozinho. Ele não aceita de ficar dia como de só noite. em horário nenhum. Ele não está suportando isso. Só é muito constrangedor para você, porque vocês ficam com refém um pouquinho da situação, né? Exatamente. E também preocupados por causa da cardiopatia dele, que qualquer estresse pode desencadear uma reação e aí sair do controle, se a gente pode falar. Aí a gente tem medo de, por exemplo, deixar ele só aqui à noite para poder dormir e de acordar e ele ter infartado. Eu tenho medo disso. A própria médica, a cardiologista, eu ia perguntar o que ela falou. Ela falou que não era bom ele ter uma carga
assim muito de estresse, que a gente não pode se render a essa situação que ele impõe pra gente, mas a gente também tem que ter cuidado com a carga de estresse que a gente impõe a ele. E ela ofereceu alguma solução? Não. Na verdade, quando a gente falou com ela, a gente já tinha entrado em contato com o Dr. João Neto, e o Dr. João Neto já tinha passado o seu folder pra gente. Certo. E a doutora Márcia, então, falou o quê? Então, a gente ainda não tinha falado que ia entrar em contato com você. Ela falou apenas isso, que a gente não poderia descer, mas que a gente não poderia descer para ficar com ele, mas que a gente teria que ter cuidado com a carga de estresse. Ela passou um remédio. Foi, ela passou um calmante natural para ele, mas que também não surtiu resultado. E até porque foi no dia que a gente começou a dar esse tranquilizante para ele, foi um dos dias que a gente saiu, e quando a gente retornou, ele tinha se automutilado. Ele tinha ferido a patinha, ele estava sangrando, ele estava muito estressado. Grande, foi. Então, foi no momento que a gente entrou em contato com você, que a gente viu que o remédio não estava surtindo efeito. Surtiu efeito. Ele ainda está tomando. Ele toma 2 vezes por dia. Ela falou que não era para suspender. Ok, não, tudo bem, porque tem que seguir as orientações da médica, com certeza absoluta. Porque ele, toda a vida, ele foi sempre agitado. Assim, ele não é agressivo, ele é muito dócil, mas ele é agitado. Assim como você vê, você chega aqui, ele fica naquela alegria e pula. Toda a vida ele foi assim. É muito ativo, muita energia, e o problema é que não tem nem como fazer muito exercício para poder gastar energia por causa da cardiopatia. Não pode. Pois inclusive, quando a gente passeia com ele, é recomendado que não pode passar muito tempo, né? Não pode forçar. E sem estresse também. Pois mas quando a gente chama para vir embora, ele não fica querendo continuar. Ele quer continuar. Com certeza, claramente, está demonstrando que tem bastante energia. Só que tem que levar em conta realmente a situação de saúde dele. Então pronto, eu agradeço as explicações, agora vamos ver como é que a gente vai trabalhar para conseguir melhorar, resolver essas questões. Como é que vocês descobriram o problema de saúde, a cardiopatia do Bart? Certo. A gente descobriu por acidente. Um dia a gente estava passeando, a gente passeou normalmente com ele, e quando a gente estava voltando no carro, ele começou a ficar muito ofegante. E a respiração dele tinha um roncado muito feio. E a gente ficou muito preocupado e ligou logo para o veterinário, foi lá na clínica. E quando a gente fez exame, fez radiografia de tórax, apareceu que ele estava com pneumonia. E na própria radiografia apareceu um aumento do coração. Então, por conta disso, a gente descobriu que ele estava com cardiopatia e já começou a fazer o acompanhamento dessa cardiopatia. Ele tinha 6 anos nessa época. Então, dona Rosinete, dona Rosina, de novo, muito prazer estar aqui com vocês. Se eu entendi bem, já foram efetuadas 5 aulas, né, no início, quando vocês chamaram o Olivier para fazer esse trabalho. E então, como é que foi a evolução da primeira aula até hoje? O que aconteceu, o que está ocorrendo, quais são, eu espero, as melhorias, né, com o BAT? Foi uma melhora gritante. Uma coisa muito impressionante. Já na primeira aula a gente já notou uma diferença. Muito grande, né? Porque a gente estava ficando refém mesmo dele, né? E já na primeira aula a gente conseguiu que ele se acalmasse. Depois da primeira aula a gente conseguiu que ele se acalmasse mais, que ele ficasse mais tranquilo. E uma coisa que acontecia muito... As orientações que Olivier deu, né, ensinando como a gente devia agir, como se comportar com ele, porque na verdade ele estava
dominando a gente não sabia agir, né? Aí, devido a essas orientações recebidas, a gente já notou uma diferença muito acentuada. Isso aqui desde a primeira aula? Já na Desde primeira Em aula. concreto, na prática, o que foi exatamente que mudou na Por primeira aula? exemplo, a gente não podia se sentar para fazer uma refeição que ele ficava pulando em cima da gente o tempo todo, latindo, chamando a atenção para conseguir comida. Pedindo a refeição. Exatamente. Ninguém podia se sentar para fazer uma refeição. Mesmo que fossem pessoas, uma pessoa para se alimentar, depois outra e depois outra, ele sempre ficava pedindo comida. Isso gerava um estresse muito grande, tanto para ele quanto para a gente. E a gente ficava dando, levantava e dava para ele se calar. Com certeza. E vocês tentaram enganar ela ou só tentaram justamente para ele parar de chamar a atenção, dar essa recompensa, que foi até uma recompensa, né? A gente ficava dando comida o tempo todo, né? Até ele ficar cheio e sair da sala, sair da cozinha. Ou seja, acabava reforçando o comportamento. Exatamente. Exatamente. A gente, na tentativa da gente ter tranquilidade para se alimentar, a gente acabava estimulando o comportamento errado dele. E depois da primeira aula? E aí, depois da primeira aula, a gente aprendeu a controlar melhor ele, né? A fazer com que ele se acalmasse mais, a fazer com que ele entrasse no recinto quando a gente queria que ele entrasse, a fazer com que ele ficasse quieto enquanto a gente se alimentava. Foi uma mudança muito grande. Ele não está mais, ele já deixou de ficar pulando em cima da gente, de ficar atrapalhando a refeição. Ou seja, vocês aprenderam a controlar ele. Mas como é que foi que aconteceu esse controle? Como é que vocês adquiriram esse controle? Desculpa a franqueza, precisou algum tipo de maltrato, corrigir muito assim no sentido de vocês dar bronca, né? Bom, bater, Não. acredito que não é possível da parte de vocês, mas como é que foi exatamente? Não precisou violência nenhuma. Foi tão somente o Olivier ensinou a gente a se colocar numa posição de líder, né? A mudar a nossa postura frente a ele. A gente antes, era como se a gente sempre desse uma ordem para o Bart pedindo por favor. E agora a gente não maltrata, mas a gente controla, a gente coloca o que a gente quer. E a própria posição da gente, a própria postura da gente já faz com que ele nos respeite e com que ele faça o que a gente está mandando ele fazer, sem violência nenhuma, sem grito, sem nada além disso, além da nossa postura. A gente pode falar que vocês passaram a usar de rigor, de firmeza, de assertividade, é isso? Exatamente, a gente passou a ter posições firmes com ele. A nossa própria postura faz com que ele reconheça a nossa posição. Mas e a mudança no Bart? Ela foi rápido? Demorou um pouco? Como é que foi? Na primeira aula a gente já notou uma diferença enorme. Ou seja, mudando simplesmente a postura de vocês, mudou a reação do Bart? Exatamente. Mudou muito. Ele atendeu muito bem e a gente ficou surpresa. Foi uma coisa que a gente ficou até com medo. A mudança foi tão grande que a gente ficou com medo. Porque como eu não estava acostumada com isso, ele ficou tão quieto que eu disse, pronto, tá deprimido. E aí? Né? E agora? Eu tô sendo muito firme e ele tá deprimido. Com o passar dos dias eu vi que ele continua alegre. Aí o meu marido olhava ele deitado ali e dizia assim, bichinho, ele tá muito triste. Tá sofrendo. Ele tá sofrendo. E quando passaram Mas os dias, isso aqui é o lado mãe e pai coruja, né? Quando os dias foram passando, a gente foi vendo que realmente não. Ele passou a obedecer muito bem e que ele continua alegre. A gente chama ele para passear, ele vai alegre, quando a gente chama ele para vir para onde a gente está, ele continua alegre, então ele continua o mesmo, então, só que está bem mais obediente. Então o ânimo dela não mudou. Não. Ele fica o mesmo cachorro,
Só o que ele mesmo passou a se ânimo com um tornar, comportamento mais tranquilo. passou a se tornar um cachorro, a gente pode dizer mais equilibrado, do fato de ter sido um pouco mais disciplinado, né? Exato. Começou a reagir melhor às, não vou dizer exigências, mas os pedidos de vocês. Exatamente. Aos limites, as limitações, as restrições que vocês fixaram, e por isso ele passou a sentir menos estresse. Exatamente. Ou seja, não precisou estressar ele de jeito nenhum, pelo contrário. Não, a gente pôde perceber que logo, né, com a primeira aula e com as aulas subsequentes, a cada momento que passa, a gente também vai ficando com mais prática de como se colocar, né, diante dele. Então esse estresse dele vai reduzindo progressivamente. Uma coisa que a gente pensava até que fosse exacerbar, né, que era a mudança do comportamento da gente em frente a ele, mas não, foi acalmá-lo. Na realidade teve um período de adaptação, certo? Mas foi muito rápido. E depois passou rapidamente esse período de adaptação e talvez para vocês começou a se tornar essas atitudes, essas posturas mais naturais, e ele de imediato reagir e começou a ajudar a ficar mais sossegado, mais tranquilo. Exatamente. Não tirando o ano, na hora que você chama para ir, para brincar, para perto de você, para se exercitar mesmo, que ele pode, ele vai tranquilamente, mas ele sabe agora, vamos dizer assim, ter mais paciência, esperar por vocês, é isso? Exatamente. Eu acho que todo mundo aspira com a convivência com o seu próprio animal. Ficou bem mais tranquilo. Mas me diga uma coisa. Desculpa. Na verdade, ele sempre foi assim, mais para calmo. Assim, dentro de casa ele fica aqui o dia todinho, não dá sinal, late se alguém faz barulho aí na Mas rua. sempre procurando chamar a atenção de vocês. Calminho. Agora, na hora de a gente fazer refeição, ele tinha esse negócio. Quando o telefone tocava, que eu atendia, ele não me deixava falar, porque ficava todo tempo latindo, aí eu tinha que dar uma coisa para ele se calar. Ou seja, provavelmente isso já era um estresse para ele. Exatamente. Agora ele tinha necessidade de querer controlar, de chamar a atenção. Né? Agora eu falo no telefone e ele não... Ele está dormindo, continua dormindo. Ele sabe que não precisa se preocupar mais. Foi uma mudança. E tudo está bem. Ou seja, ele passou a ter mais confiança em vocês também nesse processo, na verdade. Né? Por isso, a ficar mais sossegado. Né? Não precisa a cada instante ficar alerta o que está acontecendo, o que eles estão fazendo, né? O que eu vou ter que fazer para controlar. A gente pode dizer que agora é vocês que controlam a situação? Pode. E agora, depois dessas 5 primeiras aulas, como é que estão? Como é que está nosso amigo Bar? Como é que vocês estão com ele? Efetivamente hoje? Tá ótimo. Assim, evoluímos muito. Ainda temos que evoluir, com certeza, porque é algo... Eu acho que o aprendizado para a gente é até muito maior, porque é difícil a gente mudar a nossa postura. É difícil mesmo, Norzinho? É difícil mesmo? Foi difícil? Para mim foi, porque ele tem 11 anos, ele chegou aqui bebezinho, não tinha nem 2 meses. Então, sempre foi dessa forma, e era uma forma que eu achava que era certa. Então, de repente, eu me deparar com a situação, com o fato de que eu tenho um problema que foi gerado por mim, involuntariamente, mas que foi gerado por mim, né, essa exacerbação do estresse dele. Então, eu mudar o meu comportamento é mudar o que eu fiz durante 11 anos pensando que estava certo. Então, para mim foi difícil. Tem sido um aprendizado muito grande. A gente pode dizer que vocês trataram o Bártia um pouco como vocês tratariam uma pessoa ou uma criança, e que vocês aprenderam através do Olivier o que era mais perto da natureza, do animal, do cachorro, do cão em si. Sem dúvida nenhuma. E passa a tratar ele mais naturalmente, como se fosse um cachorro. Isso não impede mimar, tratar bem na hora certa, exatamente, ter interações assim, afetivas, etc, mas na hora certa, é isso? Exatamente. Com certeza. Tratado como gente. Só faltava botar o lenço no pescoço dele, botar ele pra almoçar junto com a gente na mesa. Era só o que faltava. Mas a gente aprendeu realmente isso.
A gente aprendeu o fato de que a gente continua a gostar incondicionalmente dele, mas dando um controle, controlando melhor ele e tratando ele de acordo com a natureza dele. Vocês ainda são refém dele? Não. A gente pode dizer que agora tem uma convivência entre vocês e o Bart, né? O Bart Pudo, macho de 11 anos e meio, repetindo, é uma convivência mais saudável, mais harmoniosa e mais fácil e tranquila? Muito mais. Pra gente e pra ele. Gente, eu agradeço muito, né, a atenção que vocês deram pra gente. Muito obrigado. A gente vai parabenizar o Olivier, vamos agradecer ele.